Muito bom dia, irmãos. É uma alegria poder estar servindo a Deus nessa manhã. E eu queria convidá-los a estarem abrindo as suas Bíblias no Salmo de número 96. Salmo de número 96. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 6. E o Salmo diz: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Com esse salmo de adoração, de convite à adoração ao nosso Deus, de convite a reconhecer a grandeza e a grandiosidade do nosso Deus, eu quero convidá-lo a estar orando, entregando esse dia nas mãos do Senhor, e que você possa estar com a sua família, desfrutando desse Deus que é maravilhoso, que apesar de tão grandioso, de onipotente, onipresente, ainda se importa com meros pecadores como nós. Esteja nesse momento orando a Deus, entregando a sua vida e a sua família. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos porque reconhecemos, ó Deus, que só Tu és digno de todo o nosso louvor e da nossa adoração, ó Pai. Só Tu és o Criador dos céus e da terra, nosso Criador, que nos fez desde o ventre da nossa mãe, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece tudo e o Senhor tem poder para mudar todas as coisas, ó Deus. É a Ti que nós entregamos adoração nessa manhã, ó Deus. É a Ti que nós entregamos todo o nosso louvor pelaquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Muito obrigado pela saúde que o Senhor nos dá, ó Deus. Muito obrigado pelo sustento que o Senhor tem trazido à nossa casa, pelo pão de cada dia, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado pelo perdão que o Senhor nos dá, pela graça que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, ó Deus, mesmo sabendo que nós não somos merecedores de nada disso, ó Deus. Nessa manhã queremos, Deus, estar conectados contigo, ó Deus, e adorar o seu santo nome, ó Deus. A reconhecer os nossos pecados e a ter uma mudança de vida, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a entregar um louvor e uma adoração que o Senhor merece, ó Deus. Ajude-nos a honrar o seu nome nessa manhã, ó Deus. É nessa oração que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Em nome de Jesus. Quero convidá-los, então, a estar adorando o nome desse Deus que é maravilhoso, único digno da nossa adoração. E a primeira canção, ela diz assim que eu te louvarei, te glorificarei, meu bom Jesus. Que você possa estar adorando o nome do nosso Deus, estar cantando que Ele é a única razão da nossa adoração. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que me anelo ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado.
hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Bom dia, meus irmãos, uma alegria estarmos juntos mais uma vez nessa EBD, estudando a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Nessa manhã a gente vai dar continuidade àquilo que o pastor Edin já iniciou conosco na semana passada. Ele trabalhou ali os primeiros versículos do capítulo 20, de uma maneira introdutória àquilo que nas próximas semanas pretendemos trabalhar num estudo detalhado dos 10 mandamentos. Cada semana nós vamos trabalhar um mandamento. Hoje nós vamos para o primeiro, e eu convido você então à leitura do versículo 3, que vai tratar de maneira bem clara o primeiro mandamento, e assim que lermos nós oramos, então começamos a conversar sobre o assunto. O texto diz assim: não terás outros deuses além de mim. Vamos orar? Deus, Pai eterno, muito obrigado por essa ideia que nós estamos colocando em prática de trabalharmos os 10 mandamentos. Sabemos que esse é um assunto, esse é um tema, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. É um tema muito explorado pelo nosso Senhor Jesus e pelos demais escritores do Novo Testamento também. Queremos te agradecer por essa oportunidade, te agradecer pela aula introdutória da semana passada e pedir que nessa manhã nós possamos ouvir a voz do Senhor, entender o que significa esse primeiro mandamento, o que precisa ser observado, o que precisa ser rejeitado e como conseguimos
agir conforme a tua vontade, que, como vimos no texto aqui, está tão clara. Por favor, ó Deus, fale ao nosso coração, nos ajude a sermos fiéis à tua palavra, nos ajude a entendermos o Evangelho nesse texto tão conhecido e muitas vezes não muito bem compreendido. Fala o nosso coração, Senhor, é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu pensei em uma simples divisão, só para ficar mais didático. Então, em primeiro lugar, a gente vai falar a base, olhando como base esse texto, que diz que nós não devemos ter outros deuses diante do Senhor. Em primeiro lugar, existem então outros deuses? Em segundo, por que um ídolo é criado? Por que criamos? Esse segundo ponto ele está muito ligado àquilo que a gente vai ver no primeiro. E terceiro e último, de maneira bem prática, nós vamos olhar para a Escritura e pensar um pouquinho em como nós podemos nos livrar da idolatria. Esse primeiro mandamento, ele está muito ligado àquilo que nós vimos na série de estudos anterior a esse que acabamos há algumas semanas de oração. Nós havíamos estudado deuses falsos, do pastor Tim Keller, e na ocasião nós falamos muito sobre idolatria, sobre como diagnosticá-la, sobre como combatê-la, e inevitavelmente esse primeiro mandamento, que é a base de todos os outros, vai nos trazer à memória muito daquilo que nós aprendemos lá em várias semanas, só que hoje de maneira um pouco mais resumida. Então, o primeiro ponto, existem então outros deuses? Se a gente lembrar dos deuses que são colocados na Escritura, eu vou citar aqui alguns exemplos apenas. A palavra do Senhor, então, tem inúmeras citações de povos idólatras. A gente vai ver os amonitas, eles construíram altares ao deus Milcom, mas eles também adoravam a Moloque, inclusive sacrificavam os seus próprios filhos a Moloque. A gente também vê que os moabitas adoravam a Quemos. Os habitantes de Canaã, que eram os povos heteus, heveus, jebuseus, girgazeus, os povos que habitavam em Canaã quando Deus envia Israel para derrotá-los, eles adoravam tanto a Baal como a Astarote. A Baal era o masculino, era o deus homem, e a Astarote era a deusa feminina daqueles povos. Os assírios, eles adoravam a rainha dos céus, isso a Bíblia vai tratar também. Os babilônios adoravam tanto Merodach como a Bel. Quando Daniel ele vai para a Babilônia, e o rei Nabucodonosor altera o seu nome e o chama de Belsazar, era um tipo de homenagem ao deus dos babilônios, Bel. Nós vimos que os filisteus, eles adoravam a Dagon. Há um texto onde o momento em que a Arca da Aliança é capturada pelos filisteus, então o momento em que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no Antigo Testamento, é colocada no templo do deus Dagon. No outro dia eles encontram então a estátua de Dagon, a imagem de Dagon dobrada, inclinada. Então eles levantam a estátua e no outro dia, de maneira sobrenatural, a estátua não está apenas curvada diante da Arca da Aliança, mas seus braços estão cortados. Os egípcios tinham como deus o principal, eles eram politeístas, era um panteão muito grande, mas o principal deles era Amon-Ra, que para eles era o criador de todas as coisas. Então nós poderíamos continuar aqui citando vários outros exemplos de como a palavra de Deus cita e ainda nomeia ídolos dos povos. Ídolos esses que muitas vezes seduziram o coração do próprio povo de Deus. O Deus que foi criado, o povo que foi criado pelo Deus, o único, em vários momentos eles ficaram encantados, seduzidos, flertaram com os deuses dos outros povos. E a gente vai enxergando razões para que isso acontecesse. Um exemplo disso é quando Salomão, ao descumprir aquilo que Deus havia ordenado para ele, através de Moisés, para o rei, que não tivesse muitos bens, muitos cavalos, que não tivesse muitas mulheres. E aí a gente vai vendo que Salomão, embora tenha iniciado tão bem com uma oração pedindo sabedoria para governar o povo do Senhor, com o passar do tempo ele vai se desviando do foco. Ele vai admitindo muitas mulheres, vai enriquecendo, vai se encantando com o poder, vai fazendo uma série de alianças políticas com nações que não adoravam o Criador. E aí no final da vida a gente enxerga um Salomão completamente apóstata, completamente desviado da verdadeira fé.
porque se misturou, ao se misturar com as nações, adquiriu para si a idolatria desses deuses. Mas será que, quando a Escritura diz e nomeia, diz que esses ídolos falsos, esses deuses falsos que existiam das nações pagãs, ainda dá nome a eles, será que a Escritura está admitindo que eles de fato existiam? E a resposta é muito simples, claro que não. A verdade, a explicação é que os deuses, eles existiam apenas como criação imaginária na mente daqueles que faziam de tudo para evitar a adoração ao verdadeiro Deus. Há razões e motivos inúmeros para se evitar dobrar-se e prostrar-se diante do único e verdadeiro Deus. Só que como o coração humano por si só, inerentemente é religioso, é idólatra, à medida que você diz não ao verdadeiro Criador, você precisa criar, então, um Deus na intenção de substituí-lo. A gente vai enxergar, por exemplo, isso em Deuteronômio 4, 28, eu quero que você leia comigo. Moisés escreveu assim: o Senhor vos espalhará, só para você entender o contexto dessa passagem, Moisés estava dando aqui uma série de possibilidades, caso o povo obedecesse ou caso o povo desobedecesse. E aqui é o trecho onde Moisés está dizendo assim: se vocês desobedecerem, então vai acontecer isso: o Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes onde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Moisés está dizendo assim: se vocês abandonarem o Senhor, vocês serão capturados. Isso vai acontecer. Se você ler as maldições, as prováveis maldições de Deuteronômio, você vai, e continuar lendo a Bíblia, você vai perceber que aquilo que Deus prometeu se cumpre, tanto lá no exílio da Babilônia, quanto no exílio do Reino do Sul, quanto no exílio do Reino do Norte, que acontece pelos assírios. E aqui, Moisés está dando a informação bíblica de que, embora a Bíblia fale desses falsos deuses, ela diz que, na realidade, eles não existem. São criação fictícia da mente humana. Um outro texto que me chama a atenção é Jeremias 10, 3 a 5. Porque os costumes dos povos são vaidades. Está se referindo aos povos que não adoravam a Deus, aos povos pagãos. Pois cortam do bosque um pedaço de madeira, obra das mãos do artífice, com um machado, com prata e ouro enfeitam, com pregos e martelos o fixam para que não oscile, a ideia de pendurar o ídolo na parede. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Aqui está um ponto bíblico em relação à idolatria, e que a gente vai tratar no ponto 2 de maneira mais clara, mas um ídolo é criado à medida que eu tenho algum tipo de receio e enxergo nesse ídolo criado algum tipo de proteção. Então, Jeremias está dizendo ao povo que tomem cuidado com os ídolos das outras nações, porque eles são falsos. Eles precisam que alguém carregue eles, eles não são capazes de andar. Eles precisam ser pendurados, eles precisam ser mantidos. Mas dizer que esses deuses não eram reais não significa dizer que as consequências de escravidão na vida de quem os adorasse não era real. Uma coisa é diferente da outra. Eu posso afirmar, sim, que esses deuses nada eram, mas eu também tenho que admitir que os efeitos causados na vida de quem os adora, esses efeitos sempre foram e continuam sendo reais. E aqui surge uma questão: como algo que não existe pode me comprometer tanto, pode me consumir, me escravizar de tal forma? E a explicação também é simples. A capacidade de escravizar e destruir não está no poder intrínseco do ídolo, uma vez que ele nada é, que ele nem existe, mas no valor
atribuído ao ídolo. O que significa, em outras palavras? Ao acreditar que uma força existe, que ela precisa ser aplacada, que ela precisa ser satisfeita, ao dar valor como se fosse um ídolo, então eu me disponho a fazer tudo que esse ídolo exigir. E aí é importante lembrar que esses ídolos, eles ganham força à medida que sacerdotes e mediadores vão afirmar a sua existência. A gente vai enxergando isso no Antigo Testamento inteiro. Eu queria dar um exemplo aqui. Os povos pagãos tinham como Deus, por exemplo, Baal. Baal, ele era a personificação da fertilidade do campo. Ele era o Deus da chuva, do trovão e da fertilidade. A gente precisa lembrar que o povo do Antigo Testamento era um povo que vivia numa sociedade rural, uma sociedade que a sua economia girava em torno da agricultura, por isso dependia muito da chuva, dependia muito dos momentos de sol, dos momentos, precisava se cuidar contra os fenômenos naturais, de chuvas muito fortes e trovoadas. E se eles olhavam para Baal e faziam uma associação dele como Deus que cuidava dessa área, então a gente precisa entender que eles acreditavam que Baal, quando havia muito tempo de estiagem, de seca, porque Baal estava morrendo. Mas quando voltavam as chuvas e tudo ficava verde, eles acreditavam que Baal estava renascendo. Então, embora Baal nunca existiu, os fenômenos naturais associados a um ser imaginário faziam com que isso passasse a ter um desejo de controlar. Uma vez que a humanidade quer controlar os efeitos naturais, então cria um ídolo para tentar manipular. E aqui isso nos leva ao segundo ponto. Por que um ídolo é criado? Se nós entendemos que os fenômenos naturais, se nós não entendermos que os fenômenos naturais são apenas manifestações visíveis da graça e do caráter do único Deus, que é o Criador, o nosso Senhor, Yahvé, então a gente vai acabar adorando a criatura em lugar do Criador. Paulo vai identificar isso, e ele vai escrever em Romanos 1, versículo 20, 21 e 24 e 25, ele vai escrever sobre como ele analisou e percebeu que os povos estavam caindo em idolatria por confundirem os fenômenos naturais com o seu próprio ídolo. Olha como ele coloca. Porque os atributos invisíveis de Deus, aqui ele está se referindo ao Criador, assim o seu eterno poder, atributos são características. Deus é espírito e como é espírito, ele tem características invisíveis, o Deus Pai. Aí Paulo vai dizer que esses atributos, essas características, como o seu eterno poder, ele está colocando um exemplo, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Paulo está dizendo, como que nós vamos conhecer se nós não podemos ver? Ele explica, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, como conhecer o Deus? Através das obras da criação, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Por isso, Deus os entregou a tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Quando eu desejo manipular a vida, manipular o sobrenatural, quando eu quero que as coisas aconteçam a meu favor, então eu crio um ídolo, e a partir da criação desse ídolo e da imagem fictícia, virtual na minha mente de que esse ídolo de fato existe, e de que se eu fizer algo por ele, ele vai então me compensar. Vou dar um exemplo aqui. A gente pode, hoje os estádios estão sem torcida, mas se você se lembrar dos estádios com muita gente, você facilmente vai perceber algumas pessoas com símbolos de ídolos, entendendo que ao carregar aqueles símbolos,
Até recentemente, no final da Libertadores, a gente viu ali até um técnico de um dos times com uma camiseta de um ídolo, acreditando que aquele tipo de veneração, aquele tipo de reconhecimento do seu ídolo, criaria algum tipo de benefício na partida. E aí a gente segue por um misticismo e por uma superstição que não tem fim. O engraçado é o seguinte, que você olha para as duas torcidas e ambas estão com o seu misticismo. E aí aquele que perde vai achar que não fez o que deveria fazer suficiente para ganhar. E o que ganhou vai acreditar certamente ao seu ídolo o poder de ter vencido. As pessoas não analisam que o time que venceu por uma série de explicações, de esforço, de treinamento, de estratégia, ou até mesmo de acaso, no sentido não de sorte, mas no sentido de que era o momento, de que as coisas concorreram e contribuíram para aquilo. Mas quando nós criamos um ídolo, então nós acreditamos a esse ídolo nossas vitórias. E quando nós somos derrotados, nós acreditamos que não fizemos o merecido. O ídolo não foi agradado o suficiente para que pudéssemos vencer. Conforme a análise bíblica, a insanidade da criação de um ídolo escravizante é explicada pelo desejo de controlar as forças da criação em benefício próprio. O foco nunca está na honra e na glória do Deus, do Criador, da divindade, mas naquilo que ela pode me oferecer como recompensa ou como proteção. Vou dar um exemplo bíblico aqui. Se você ler Juízes capítulo 17, do versículo 1 ao 12, você vai ver a história de Mica. O capítulo 16 é a história do último juiz. 13, 14, 15 e 16 é a história de Sansão. Sansão morreu, então começa o capítulo 17 dizendo que não havia Deus em Israel, cada um fazia o que bem entendia. E então esse homem, Mica, ele pega um dinheiro lá que estava destinado a outras coisas, e ele então constrói uma série de imagens e faz na sua casa um altar a vários ídolos, várias imagens. Aí ele contrata um levita, é interessante como ele descobre que tem uma pessoa lá, um homem que é da tribo de Judá, mas que não sei como que ele era um levita. E aí ele faz um contrato com esse homem. Ele diz assim, eu vou te dar o que comer, o que beber, o que vestir, e você trabalha para mim. E aí, tudo isso ele faz por quê? O versículo 13 vai explicar para nós, que eu quero que você leia comigo. Então disse Mica, depois que ele constrói os ídolos, contrata um levita e faz um altar em seu próprio lar, ele diz assim, então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. O foco não está em glorificar a Deus, em agradar a Deus. Embora a palavra Senhor aqui seja Yahvé, aquele que nós também damos todo o crédito como Criador, ele está apenas desejando usar Deus para que Deus proteja a sua casa. A verdade é que a idolatria sempre irá aparentar uma proposta melhor do que a verdadeira adoração ao único Deus. E eu apresento aqui algumas razões do porquê a idolatria aparenta uma proposta melhor. A primeira delas é que a idolatria me parece ser uma forma, talvez a única, de ser um religioso sem precisar me arrepender. Se você for ao Senhor querendo se relacionar com Ele, querendo ser dele, Ele vai dizer o seguinte, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa mudar de vida. Mas eu posso ser um idólatra, tentando obedecer tudo aquilo que o ídolo exige, toda a série de sacrifícios, e ao mesmo tempo não precisar mudar nada. Eu vou ao culto, eu entrego o dízimo, eu aparentemente faço as coisas que a religião exige, mas o meu coração não muda. A segunda razão de por que a idolatria aparentemente é melhor do que a adoração verdadeira é que ela me permite usufruir dos benefícios da divindade sem relacionamento. Aqui eu uso como exemplo quando você contrata uma diarista e você sai de casa antes que ela chegue e você chega em casa depois que ela foi embora. A única coisa que você deixa é um bilhete com todas as tarefas que precisam ser realizadas e o dinheiro que vai ser pago. Você não tem relacionamento, você não vê a pessoa.
Talvez você mal saiba sobre ela, quase que nem o nome você não sabe. Você não tem um vínculo de relacionamento, mas ela te presta um serviço e você lhe recompensa. A idolatria dá esse tipo de relacionamento, onde eu faço coisas para Deus e Ele me recompensa, mas eu nem preciso ter contato com Ele. Aliás, é até melhor que nem tenha. Senão Ele vai me pedir prestação de contas, Ele vai me exigir algumas coisas. Então, eu faço algo para Ele e Ele me devolve e está tudo certo. Em terceiro e último lugar, a idolatria parece ser melhor, porque ela me permite selecionar aquilo que eu estou disposto a dar. Vou dar um exemplo bíblico disso aqui. Se a gente olhar, por exemplo, para Lucas 18, a partir do versículo 18, você vai perceber um jovem que se aproxima de Jesus, um jovem judeu, não era pagão, não era idólatra, mas ele diz para Jesus assim, eu obedeço tudo desde criança, mas eu sinto que falta coisa ainda para fazer para ser salvo. E aí Jesus diz para ele assim, bom, você pode pegar tudo que você tem, vender, dar aos pobres e se tornar um seguidor meu. E ele saiu triste, não aceitou a proposta de Jesus. Por quê? Porque tinha muitas propriedades. A falsa religião, a idolatria, faz com que eu escolha e selecione aquilo que estou disposto a dar ou não. Isso explica do porquê, lá no Antigo Testamento, você vai ver os pagãos admitindo sacrificar o próprio filho por causa daquilo que eles queriam ganhar. Você vai ver, por exemplo, até Israel envolvido com isso. O rei Manassés, que era agoreiro e adivinhador, ele chega a queimar o próprio filho ao deus Moloque, a fim de obter recompensa. O que esse homem está dizendo? Ele está dizendo assim, aquilo que eu desejo como resultado para mim é mais importante do que o meu próprio filho. A idolatria faz com que eu me sinta no direito de escolher o que eu vou ofertar. Ao contrário do que a Bíblia diz, não é o que você vai me dar, mas é você dar a sua vida toda a mim. A verdadeira religião, a religião do Criador, é nós nos darmos de maneira integral. O Criador dos céus, Ele exigirá arrependimento sincero, um relacionamento constante e o coração inteiramente rendido aos seus pés. Pensando aqui nos dois primeiros pontos, o primeiro, será que de fato existem outros deuses? A gente viu que não, pelo menos não de maneira real, eles são criados, as consequências deles existem sim. Segundo, por que nós os criamos? Agora eu sigo para o terceiro ponto, como nos livrar da idolatria. Então a gente pode começar lembrando que a idolatria não está limitada apenas à fabricação de um ídolo e ao ato de me prostrar diante dele. Isso de fato é visivelmente idolatria, nós sabemos, mas há uma mais perigosa que essa, a idolatria do coração. Isso acontece quando nós amamos algo ou alguém mais do que o Criador. A notícia muito triste é que, quando isso acontece, é muito difícil da gente perceber que está sendo idólatra. E mesmo quando nós percebemos, nós temos dificuldade de rejeitar, não gostamos de admitir que algo ou alguém está ocupando uma posição indevida na nossa vida. Mesmo quando alguém tenta nos confrontar, dizendo assim, olha, eu acho que você está passando dos limites, você está investindo muito tempo, muito dinheiro, muita energia nessa área, ou nessa pessoa, ou nessas atividades, a gente tem dificuldade de admitir, porque o pecado nos deixa cego. E mesmo quando temos coragem de admitir, a gente acaba envidando todos os esforços em justificar por que estamos fazendo aquilo e não em abandoná-lo. Então eu gostaria de encerrar esse estudo pensando em algumas dicas bem práticas de como nós podemos não apenas identificar, mas também rejeitar os ídolos do coração. Em primeiro lugar, responda à pergunta, em que ou em quem você tende a confiar quando as dificuldades chegam? Quando você recebe uma má notícia, um resultado ruim de um exame, ou então quando as conversas começam a acontecer lá, de funcionários que serão demitidos na empresa que você trabalha, e você começa a imaginar que você está nessa possível lista, a quem você recorre? A pergunta 95 do Catecismo de Heidelberg responde o que é idolatria. Idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança, em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra.
Ídolo é algo ou alguém em quem nós confiamos. E como rejeitar esse ídolo? Colocar a nossa esperança de perdão e aceitação somente em Cristo e não nos altos sacrifícios. Você percebe que está sendo idólatra? Quando você está almejando algo, desejando algo e disposto a sacrificar o que for preciso para ficar de bem com essa pessoa ou com esse algo. Mas a verdade é que a proposta do Evangelho é de que nosso foco esteja no sacrifício único de Jesus. Devemos colocar a nossa expectativa no sustento que Deus prometeu e não na nossa própria capacidade e força. Toda vez que você se perceber com o coração ansioso, saiba, essa ansiedade necessariamente é fruto de um coração desalinhado. Você parou de olhar para a bondade e generosidade de Deus, que dá tanto o dia bom como o dia mau, e você está então focado em acreditar que a coisa vai bem quando você fizer tudo o que pôde, e a coisa vai mal quando você não se esforçar como deveria. Então o foco não está mais na graça providente do Eterno, e sim nas suas habilidades e capacidades. E isso vai gerar ansiedade, sim, porque isso está sendo idolatria. E outra forma de abandonar e rejeitar esse ídolo é depender mais da oração do que das influências humanas. Já percebeu como nós, quando as notícias ruins começam a chegar, a gente já começa a pensar em quem pode fazer algo por nós? Que em nome de Jesus, o primeiro a nós recorrermos seja o Senhor em oração. Em segundo lugar, a segunda pergunta é diagnóstico. O que mais te faz suspirar de admiração? A quem prestamos nosso louvor mais natural e espontâneo, isso revelará certamente a quem adoramos. E como rejeitamos esse ídolo? Meditando nas Escrituras sobre as grandezas, sobre os atos do Criador. Ao olhar para a Bíblia e ficar espantado com as coisas que Deus faz, naturalmente o nosso coração segue em direção à adoração do único que merece o nosso louvor. Por exemplo, o Salmo 139 é um cântico de profunda percepção da onipresença, da onipotência e da onisciência de Deus. É o salmista dizendo assim, eu fico maravilhado, ele usa o termo, eu fico assombrado com a maneira como tu me criaste, com a maneira como o Senhor está em todos os lugares, com a maneira como o Senhor sonda o meu coração. Olhar para a Escritura com esse olhar de alguém que procura as grandezas do Criador, faz com que o nosso coração se alinhe no caminho certo da adoração. E terceira e última pergunta é, a quem você tem mais medo de desagradar com atitudes e palavras? Olha só o que diz o breve catecismo de Westminster, como resposta à pergunta 48, que se nos ensina, especialmente pelas palavras além de mim, no primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, e a resposta é, as palavras além de mim, no primeiro mandamento, ensina-nos que Deus, que vê tudo, que vê todas as coisas, toma conhecimento e muito se ofende do pecado de ter-se em seu lugar outro Deus. O foco da verdadeira adoração não está no que eu vou perder ou o que eu vou ganhar. O que eu devo fazer para manipular o sobrenatural. Mas está em agradar ou desagradar o coração daquele que pagou o preço da minha salvação, daquele que me criou, daquele que me comprou por um alto preço. Como que eu rejeito esse ídolo? Examinando constantemente o coração, para ver se o desejo mais profundo meu é agradar aos homens, eu estou mais preocupado com a minha reputação, com aquilo que pensam sobre mim, ou com o desagrado do coração do Senhor. Estou mais preocupado com a minha autoimagem, ou com a imagem do Senhor a quem sirvo. Que nós possamos, em nome de Jesus, com a graça de Deus, obedecer esse primeiro mandamento, lembrando que a única forma visível de revelação do Pai foi Cristo. Ele é que nos revelou a glória do Pai, não tem mais nem... E isso vai ficar claro na próxima aula, da semana que vem, não farás imagens de escultura, lembrando que o nosso único sacrifício que satisfaz ao Pai é o sacrifício do Filho. E lembrando que somente através de Jesus
nós podemos receber as bênçãos de Deus. Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Ele já cumpriu os requisitos da nossa salvação, nele estamos seguros, mas ainda vamos enfrentando desafios, ainda temos necessidades, ainda temos sonhos, projetos, e é nele, em Cristo, que tomamos posse de tudo aquilo que o Pai deseja nos dar. Que esse estudo possa nos ajudar a obedecer o primeiro mandamento na graça e na força do Senhor e para a sua glória. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela sua palavra, que esse dia de domingo, que é o dia do Senhor, seja tempo de meditar, seja tempo de nos alegrarmos e nos regozijarmos somente em Ti. Realinha o nosso coração, Senhor. Nos ajuda no diagnóstico de onde temos descumprido o primeiro mandamento e nos leva a obedecê-lo, não só de maneira aparente, mas de maneira profunda e sincera do coração. Nos ajude, Pai, a fugirmos dos deuses falsos, que de fato não existem, mas que podem destruir a nossa vida, a nossa família. Nos abençoe, Pai, nos fortaleça na graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um ótimo domingo a você e a sua família. Um abraço.